Profecias da morte de William Branham. Duas pessoas diferentes profetizaram que William Branham morreria, antes dele morrer em um acidente de carro em dezembro de 1965. Eles são o falecido ministro americano e de renome mundial, Kenneth Reagan, e a falecida profetisa e reverenda americana, Annie Schroeder. A profecia de Kenneth Reagan. Kenneth Reagan recontou sua profecia em um livro que escreveu intitulado Ele deu presentes aos homens, como segue. Outro exemplo de predição particular ocorreu em meu ministério em janeiro de 1964. Nessa profecia, o Senhor também disse, no final de 65, aquele que agora está na vanguarda do ministério de cura como profeta será tirado do caminho. Ele dará um passo em falso e Satanás destruirá sua vida, mas seu espírito será salvo e suas obras o seguirão. Antes de 66 chegar, ele terá ido embora. O passo em falso, que William Branham aparentemente deu estava levando as pessoas a acreditarem que ele era Elias, o profeta, e o mensageiro da aliança, como é evidente nos relatos e correspondências que se seguem. Em seu livro, Kenneth Reagan refere-se especificamente ao ex-ministro americano, Gordon Lindsay, que viajou extensivamente com William Branham como gerente de campanha a partir de 1947. Nele, Reagan reconta como ele trouxe a profecia à atenção de Lindsay, e como Branham não ouviu Lindsay, depois ele o advertiu sobre a profecia e seus ensinamentos, como segue. Eu levei essa profecia ao irmão Lindsay, porque é bíblico que outros homens espirituais julguem a profecia. Eu nunca tornei isso público. Os profetas cometem um erro ao divulgar publicamente algumas dessas coisas. Em 27 de dezembro de 1965, minha esposa estava no salão de beleza, e ligou para casa para dizer que esse ministro, que era o principal profeta na época, sofreu um acidente de automóvel. Ele estava inconsciente e os médicos disseram que ele nunca recuperaria a consciência. Eu disse a ela, não adianta rezar. Ele estará morto dentro de 2 ou 3 dias. Eu disse isso porque me lembrei do que o Senhor havia dito naquela profecia. Então o Senhor me explicou. Eu tive que permitir que ele fosse removido por causa do dano que ele estava causando no corpo de Cristo. 2 dias depois, o irmão Lindsay me ligou e disse, Irmão Reagan, o irmão ao qual você se referiu acabou de morrer. Peguei aquela profecia que o Senhor nos deu 18 meses atrás e ali. Está certo. O irmão Lindsay relatou uma experiência que teve com aquele profeta. O irmão Lindsay disse, eu disse a ele, você não é um professor, então não tente ensinar. Ele era um pregador e era bom nisso, e ele teve manifestações maravilhosas do Espírito Santo em seu ministério. O irmão Lindsay disse, eu implorei para que ele não ensinasse. Eu disse, você não conhece a Bíblia e está confundindo as pessoas. Deixe o ensino da Bíblia para os professores. Apenas vá em frente e pregue e exerça a palavra de conhecimento, e dons de cura como o Espírito deseja, e seja uma bênção para o corpo de Cristo. Esse profeta disse ao irmão Lindsay, sei que não sou professor, mas quero ensinar. E eu vou ensinar. Freda Lindsay confirma a profecia de Reagan. A profecia de Kenneth Reagan que predisse a morte de William Branham é substanciada pela esposa de Gordon Lindsay, Freda Lindsay, em seu livro, My Diary Secrets, como segue. Um dia Kenneth Reagan entrou em nosso escritório. Ele entregou a Gordon um pedaço de papel no qual estava escrita uma profecia que ele disse que o Senhor havia lhe dado. A profecia afirmava que o líder do movimento de libertação logo seria morto porque estava cometendo um erro, e o Senhor tinha que removê-lo de cena por esse motivo. Gordon pegou a profecia e a colocou em sua mesa. Depois que o irmão Reagan saiu, perguntei, o que você acha disso? Este é Branham? Gordon respondeu gravemente, sim, é Branham. Ele está entrando em erro. Ele pensa que é Elias. Ele pensa que é o mensageiro da aliança. O triste é que homens sem escrúpulos ao seu redor estão colocando palavras em sua boca, e devido à sua formação limitada, ele as está adotando. A profecia de Annie. No livro supracitado de Kenneth Reagan, ele faz referência à profecia de Annie Schroeder sobre William Branham como segue. Então o irmão Lindsay me contou outra coisa que havia acontecido em relação a esse mesmo profeta. Ele me disse, no ano passado, eu estava orando com minha esposa e irmã Schroeder sobre o trabalho do ministério. A irmã Schroeder era uma profetisa que desde então passou a estar com o Senhor. Estávamos orando sobre diferentes projetos em nosso ministério. Bem no meio da oração, a irmã Schroeder deixou escapar. Vá avisar o irmão.
Branham, ele vai morrer. O irmão Lindsay disse: eu estava ocupado, e deixei isso passar por mim, e não fui avisá-lo como deveria. Mais tarde minha esposa, eu, e a irmã Schroeder estávamos novamente orando sobre projetos ministeriais. Novamente a irmã Schroeder deixou escapar bem no meio da oração: vá avisar o irmão Branham. Ele está andando no caminho de Deauville. Após sua reunião matinal, o irmão Lindsay disse: falei com ele como o Senhor me instruiu, mas vi que ele não quis ouvir. William Branham conhecia a irmã Schroeder e afirmou que ela tinha o dom de profecia. Mensagem, conferência, 25 de novembro de 1960. Quantos sabem que as visões quase matam você? Jesus. Uma mulher tocou em suas vestes e a virtude saiu dele. Você sabe disso? Aqui está a pequena senhorita Schroeder aqui. Eu estava falando com ela hoje lá. Você se pergunta por que ela se deita assim. Ela tem um dom de profecia. É isso que faz. Na página 13 da edição de dezembro de 1961 da revista A Voz da Cura, Gordon Lindsay forneceu uma transcrição de sua entrevista com Anna Schroeder sobre seu dom de profecia. Nela, ele afirmou que todos concordam que ela possui um raro dom de profecia. Ian Baxter também identificou por que o ministério de William Branham foi encerrado. Um ex-pastor canadense chamado Ian Baxter também viajou extensivamente com William Branham como gerente de campanha começando em 1947. Como Lindsay e Schroeder, Baxter percebeu que Branham estava errado com seus ensinamentos e até mesmo deixou a equipe Branham em 1953 ou 1954 devido, em parte, ao seu desacordo com eles. Quando perguntaram a Ian Baxter o que trouxe o fim do ministério de William Branham, ele respondeu: a medida da fé que Paulo fala em Romanos 12, onde ele diz: a cada homem é dada uma medida de fé. Quem profetiza, profetize segundo a medida da fé, indica que todos nós recebemos um dom da graça, mas devemos caminhar dentro dos limites do nosso dom. Por exemplo, se um fazedor de milagres, que pode ser usado poderosamente na operação de milagres, ultrapassa os limites desse dom, e presume ser um professor quando Deus não o chamou para ensinar, então ele está violando a regra de andar dentro de sua graça. Branham se via como um professor de algum tipo de verdade. Para mim, algumas delas eram bastante esotéricas. Percebi cedo em seu ministério que havia uma mistura. Eu insisti para que ele não dissesse algumas coisas em público. Enquanto trabalhamos juntos, ele se absteve. Uma das razões para eu deixá-lo foi que ele estava começando a dizer algumas coisas seriamente erradas. Quando isso, juntamente com outras circunstâncias, acabou se tornando insuportável, renunciei. Acho que pode haver uma lição nisso. Branham, como milagreiro, tinha um lugar real. Branham, como professor, estava fora de seu chamado. Os frutos de seu ministério de ensino não são bons. Quando Ian Baxter também foi perguntado sobre o que ele achava ser uma das principais coisas que podemos aprender com o avivamento de cura e o ministério de William Branham e outros, ele respondeu: essa é uma excelente pergunta. Acho que precisamos aprender com isso a natureza absolutamente obrigatória do princípio da pluralidade. Nenhum homem, por mais talentoso que seja, pode se dar ao luxo de violar a pluralidade e andar sozinho. Número 2, eu diria que isso aponta para a grande necessidade de permanecer em seu chamado ou dom, e não fazer uso de tudo que você ganha com esse dom para entrar em outras áreas. Acho que também aponta a necessidade de ter uma comunidade responsável para receber os frutos desse tipo de ministério evangelístico. Se os convertidos não forem levados a uma comunidade ou igreja bíblica do Novo Testamento, eles se tornarão seguidores de um homem que não pode desenvolvê-los até a maturidade. Eu acredito que esses princípios são muito básicos. Além disso, o homem não vive somente de milagres, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Milagres e sinais e maravilhas não são comida. Se você tenta viver dos sinais, obtém uma nutrição desequilibrada.